Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vou ler mais uma vez. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Nós priorizemos por algumas quintas. Eu creio que são as últimas. Mas priorizemos trazer algum estudo para os irmãos líderes, e também obreiros da casa do Senhor. E venhamos algumas quinta-feiras falando sobre esses assuntos. E para hoje Deus me levou a este versículo. Eu quero falar aqui sobre 3 degraus de um obreiro. Quando eu estou falando obreiro, não estou me referindo a presbíteros ou a diáconos somente. Quando falamos de obreiro, nós falamos de toda a massa da igreja, irmãos que trabalham para o bem da obra de Deus. Então vamos falar sobre o primeiro degrau. Tem algumas considerações de Romanos, mas não faz pertinente a nós falarmos nesta noite. Primeiro degrau de um obreiro, olha o que Paulo fala neste mesmo versículo. O versículo começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo e chamado. Primeiro degrau de uma pessoa escolhida por Deus é ser um chamado. E essa chamada ela tem algumas características. Essa chamada, a primeira chamada, Ele nos chama para ser dele. Observe comigo, se puder ficar com a Bíblia aberta, vamos ler alguns textos hoje. O verso 6, olha o que Paulo fala, do capítulo 1 de Romanos, verso 6, Paulo diz assim: entre as quais sois também vós chamados. Para que foste chamado? Para serdes de Jesus Cristo. O primeiro chamado que nós temos é para ser propriedade de Jesus. Quando nós aceitamos a fé, aquilo que nós fomos tocados, a revelação que teve do Espírito em nós, e nós decidimos-se por Jesus, nós entramos nessa primeira chamada, chamados para serdes dele. Todos nós que estamos aqui nesta noite, todos nós que um dia levantamos a nossa mão, quem sabe num apelo, em uma mensagem, todos nós fomos chamados para ser de Jesus Cristo, porque recebemos essa revelação. A segunda coisa, logo após essa, que somos chamados, está em Romanos capítulo 1, verso 7. Olha o que diz lá. Paulo diz assim: e a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados
santos. A primeira chamada então é chamado para ser propriedade de Jesus. E logo vem já a segunda chamada. É uma chamada para a santificação. Todo aquele que tem, irmãos, realmente uma conversão, todo aquele que tem uma experiência de conversão com Jesus, ele já não passa muitos dias, ele já vai passar para essa segunda fase. Ele vai entender, e o Espírito Santo vai convencer ele que ele precisa passar por esse processo de santificação. O que é este processo de santificação? Não é o assunto para hoje, mas para nós minimizarmos aqui, o processo de santificação é quando há uma mudança em nós. Eu não acredito, irmãos, em crentes que aceitam Jesus, que se decide por Cristo, que um dia se ajoelha e se prostra perante Deus, e passa seus dias e você não vê nenhuma mudança na vida dele. Alguma coisa está errada, porque quando o homem tem um encontro com Cristo, ele vai ter uma mudança de vida. E quando você vai vendo essa mudança de vida nesta pessoa, é porque o Espírito Santo está trabalhando na santificação. E essa santificação, nós já falamos aqui alguns dias atrás, ela não é de fora para dentro. A santificação, ela é de dentro para fora. Porque Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O crente, irmãos, não pode ser santificado só em algum tipo de área. Paulo está dizendo assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele diz assim: Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é a junção da alma com a vivificação, porque o nosso espírito ele está morto, segundo o que Paulo fala em Efésios capítulo 2. O espírito ele está morto em ofensas e em pecado. E Paulo explicando isso para os irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 2 ele diz assim: e vos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. O que é vivificar? Vivificar é tornar a ter vida. A partir do encontro do homem com Deus, o Espírito, ele é vivificado na pessoa. E ele tem agora então um relacionamento direto com Deus. Quando o Espírito está morto, o homem não consegue ter esse relacionamento com Deus. Mas quando esse Espírito, através da conversão, é vivificado, então o homem passa a ter esse relacionamento. A alma são a sede das emoções. Então Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, primeiro em espírito. Por quê? Por que é importante a santificação do espírito? Porque o homem, ele tem que passar do homem carnal, ele vai para o homem natural, do homem natural ele vai para o homem espiritual. Porque quando nós viemos para Jesus, nós éramos carnais, e logo nós passamos a entender que também eram homens naturais. Mas quando esse espírito tornou a ter vida, então este homem passou a ser espiritual. O homem espiritual é aquele que tem um relacionamento completo com Deus, e isso vem através da santificação. A alma, irmãos, a alma é a sede das emoções. A alma também precisa ser santificada. Quanto que a alma precisa ser santificada, irmãos? Quando nós temos desejos ainda pelas coisas do mundo. Vamos citar um exemplo aqui. O irmão lá gostava de um forrozinho, a irmã gostava de um bailinho. Não podia ver uma música do Chiru Gaúcho. Aí, irmãos,
quando ele passou pelo processo de conversão, o que acontece? Você gostava de dançar uma música lá do mundo, mas agora o Espírito está santificando a sua alma. E quando o Espírito está santificando a alma, o que é a alma? Desejo das emoções, desejo das vontades. Quando você então está sendo santificado por Jesus na alma, pelo Espírito na alma, o que acontece? Você acaba perdendo a vontade daquilo que você fazia lá no mundo. Então eu quero que os irmãos entendam, é uma introdução da palavra que vamos falar, mas os irmãos entendam como é importante essas coisas, irmãos. Porque às vezes nós falamos tanto em santificação e as pessoas têm uma ideia errônea do que é santificação. Santificação é isso, é eu me tornando, saindo do homem carnal, do homem natural, e se tornando um homem espiritual no espírito, e na alma eu perdendo os desejos de fazer as coisas que eu fazia lá no mundo. E então, se alguém tem um desejo ainda, ouvia lá uma musiquinha gaúcha lá, e aquela música meio mexia com o teu corpo, e ainda hoje, você quando escuta ela pela rua, num carro de som, parece que você quer dar uma mexidinha, é sinal que ainda não está bem santificada a tua alma. Porque quando a tua alma está bem santificada pelo Espírito Santo, você pode ouvir tudo aquilo que você ouvia lá atrás, irmãos, mas você não sente desejo mais de nada do que é do mundo. O teu desejo agora é para Deus. Amém? Aí, irmãos, vem o terceiro, que Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique também no corpo. Tudo que está dentro de nós, ele é jogado para fora, para o corpo. Quer conhecer uma pessoa, irmãos? Você olha como ela toma as suas atitudes. Qual que são as suas atitudes no corpo? Você olhando as atitudes no corpo, você vai ver como é que está a alma e o espírito. Correto, irmãos? Então o primeiro passo que Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Romanos, ele está dizendo, primeiro, ele diz, chamado para apóstolo. Eu fui chamado para apóstolo. Agora, segundo, e é aqui que eu quero ficar nesta noite, Paulo diz assim: além de ser chamado para apóstolo, eu também fui separado para o Evangelho de Deus. A caminhada cristã, ela funciona desta forma. Então você é chamado, você vai entrar por um processo, você vai entrar pelo processo da santificação. Logo após, irmãos, há uma chamada de Deus para algum tipo de ministério. E essa chamada de separação para alguma coisa dentro da obra de Deus, porque às vezes, irmãos, nós ficamos a vida inteira dentro da igreja, a vida inteira, e nós nunca descobrimos por que eu fui chamado. Pode crer, irmãos, chamado para você ficar só no banco, você não foi. Deus não precisa te chamar, te tirar lá do mundo, limpar, purificar os teus pecados com o seu sangue, para você ficar só bonitinho sentado. Não. Alguma coisa Deus tem para você. E então Paulo diz assim: depois que eu fui chamado, eu fui separado. Como que acontece essa separação, irmãos? Essa separação acontece por alguns dons que pela graça de Deus nós recebemos. E eu quero falar aqui nesta noite sobre 3 níveis de dom, 3 tipos de dons. O primeiro tipo de dons, irmãos, que nós não vamos poder falar sobre ele, que eu quero priorizar um outro assunto aqui. Mas o primeiro tipo de dons, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. E o versículo 4.
Paulo também está dizendo na carta aos Coríntios e falando o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pode passar? E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí então agora, irmãos, nós vamos ver. Você pode continuar nos versículos lá, onde nós vamos ver no versículo 5, 6 em diante, 9 dons que o Espírito Santo dá para a igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, esse tipo de dons, irmãos, é para a utilidade para a igreja. Deus sabe muito bem o qual dom Ele vai te dar e o quanto você vai usar, o quanto vai ser útil para a obra de Deus, o quanto esse dom vai ser útil para o reino de Deus. Então vamos lá, são 9. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, primeiro dom, palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, segundo, palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito a fé. Essa fé não é aquela fé que nós temos, irmãos, quando aceitamos Jesus crendo em Deus. É uma fé diferenciada. Pelo mesmo Espírito os dons de curar, é o quarto. E a outro a operação de maravilhas, 5. E a outro a profecia, 6. E a outro o dom da fé, dom de discernir espíritos, 7. E a outro variedade de língua, 8. E a outro interpretações das línguas, 9. Então o que acontece, irmãos? Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é logo, automaticamente revestido. Às vezes isso é colocado dentro dele sem ele perceber. É com o tempo que isso vai se aflorando, é com o tempo que isso vai florescendo. Mas Deus coloca dentro desta pessoa algum tipo desses dons. Os irmãos podem observar que tem dons, tem irmãos que tem, irmãos, o dom da profecia. Pessoas que se levantam no meio de um culto, irmãos, e tem uma profecia para a igreja. Outros irmãos já tem o dom de línguas. Ele vai entregar uma profecia, mas ele só fala em língua estranha. Aí nessa mesmo lugar, irmãos, tem que ter alguém que tenha o dom da interpretação de língua. E quando Deus nos dá o dom da interpretação de língua, nós vamos interpretar no nosso próprio idioma aquilo que o outro irmão está falando em línguas estranhas. Então, essa variedade de dons do Espírito é necessário na igreja. Paulo manda nós buscarmos, irmãos, com zelo os melhores dons. Mas às vezes, irmãos, nós vamos saindo numa rotina. E para nós tanto faz, irmãos. Nós achamos que estar na igreja para nós é coisa simples, é assistir o culto, voltar para nossa casa, quem sabe eu venho no próximo, quem sabe nem venho no próximo. Mas o que Deus tem para nós, oferecendo para a igreja, irmãos, é muito maior. Então toda vez, irmãos, que vocês orar, eu sempre estou pedindo isso para Deus. Toda vez que eu dobro o meu joelho, eu falo para Jesus, Jesus, me dê, Jesus, dons espirituais para mim ser útil na sua obra. Aquilo que lhe apraz, aquilo que é a sua vontade. E eu tenho certeza, irmãos, e garanto pela palavra de Deus aqui nesta noite, se você começar a orar a favor disso, com esse intuito, com essa busca pelos dons, você pode crer, irmão, não demora muito, Deus começa a te usar em dons maravilhosos.
Então esses, irmãos, os dons do Espírito são 9 dons. Esse é o Espírito Santo que dá esses 9 dons. Aí, irmãos, temos 5 dons que Deus nos dá. E isso está em Efésios capítulo 4, verso 11. Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia, é bom nós treinarmos a Bíblia, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. Isso nós falamos sábado aqui. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então aqui, irmãos, está a segunda lista. Na primeira nós vimos que são dons do Espírito. Agora esses dons nós chamamos de dons ministeriais. São dons para o ministério. Apóstolo, por isso que Paulo fala nesse versículo que nós lemos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado e separado para ser apóstolo. Primeiro apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Só que não acaba por aí. Quem sabe você diz assim, mas pastor, eu posso ser apóstolo? Eu creio que hoje não. Foi extinto esse ministério. Porque os apóstolos tiveram como função, irmãos, estruturar as doutrinas da fé cristã. E existem cerca de 24 doutrinas na fé cristã. E essas 24 doutrinas já estão todas estruturadas. Eu creio, irmãos, particularmente, que apóstolos é um ministério que hoje não tem por que Deus levantar mais. É a minha opinião. Ah, pastor, eu posso ser profeta? Sim, pode ser profeta. Posso ser evangelista? Todos nós deveríamos ser. Posso ser pastor? Pode. Posso ser doutor? Pode sim. Mas quem sabe você diz assim, mas pastor, eu não sinto uma chamada para ser pastor. Eu não sinto uma chamada para ser profeta. E eu também não sinto uma chamada para ser doutor. E agora, pastor, o que eu faço? Aí Deus tem o terceiro nível de dom, que está em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Vamos ler lá? Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Paulo diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Agora preste muita atenção nesse detalhe, irmãos. Se é profecia, seja essa profecia segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Tu que exorta, use esse dom em exortar. Tu que reparte ou contribui, faça-o com liberalidade. O que preside, faça isso com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça com alegria. Então vamos parar aqui nesta noite. Então nós temos dons do Espírito, que são 9. Dons ministeriais, que são 5. E existem 7 dons, que nós podemos chamar dons de serviço. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Que um culto, um momento como esse, você pode adorar a Deus de duas maneiras. Você pode estar sentado como você está aqui nesta noite, oferecendo o teu culto a Deus, através da adoração. Por isso que você diz glória a Deus,
Por isso que você glorifica, por isso que você diz aleluia, por isso que você se alegra, porque você está aqui prestando um culto a Deus, em forma de adoração. Você está oferecendo o teu corpo em sacrifício vivo. Porque se eu perguntasse, irmãos, para qualquer um de nós, quem está cansado aqui numa plena quinta-feira, num verão como esse, eu garanto que todos vocês levantavam a mão. Mas você está cumprindo um dos princípios do culto. Qual que é o princípio? Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você pode estar cansado aqui nesta noite. Até você pensou em não vir. Você pensou assim: eu não vou hoje, eu estou muito cansado. Não pensou isso? Eu estou muito cansado, eu acho que hoje eu não vou. Mas o Espírito Santo disse: vai oferecer o culto. E você, na sua canseira, você está aqui dizendo glória a Deus, aleluia. E com certeza os céus estão abertos, irmãos, recebendo o seu culto. Aí, irmãos, existe a segunda maneira de você prestar culto. Você está vendo os irmãozinhos que estão lá fora? Acho que tem, né? Estão lá, né? Os nossos porteiros. Veja bem, irmãos, os nossos irmãos, eles quase nunca podem ouvir a palavra de Deus, porque tem irmão que está cuidando dos carros. E esses irmãos que estão trabalhando lá fora, que às vezes não tem uma participação, que não tem uma oportunidade, quem sabe, para estar aqui em cima deste púlpito, que não canta, que talvez não pregue, mas esses irmãos estão lá fora, também oferecendo o seu culto através do serviço. Porque você também pode oferecer o culto a Deus cantando, você pode oferecer o culto a Deus pregando, você pode oferecer o culto a Deus orando, você pode oferecer um culto a Deus evangelizando, você pode oferecer um culto a Deus consagrando, mas também você pode oferecer um culto a Deus trabalhando em qualquer área desta igreja. E quando você trabalha com alegria, e quando você faz com alegria aquilo que Deus projetou para você, a chamada de Deus na sua vida, pode crer, irmãos, é grande o galardão de Deus para você. Qualquer trabalho que você faça na igreja, irmãos, quem sabe você vai fechar as janelas no final do culto, pode crer, o galardão é grande lá no céu para você. Nós precisamos entender esses princípios de culto. E existem 7 dons que são chamados, irmãos, dons de serviço. Então vamos para o primeiro, segurando agora em Romanos 12, né? O primeiro dom, volte lá um pouquinho para nós, irmão, o versículo anterior. Pode voltar um pouquinho mais? Isso. De modo, olha o que diz lá, verso 6: de modo que tendo diferentes dons. Então a igreja, irmãos, ela não é uniforme. Paulo diz assim: imagine se todos profetizassem. Você imaginou isso num culto, irmão? Todos nós aqui no culto fosse profeta. E, irmãos, chegasse um visitante aqui, ninguém ia entender nada. Um falava para cá, o outro falava para lá. Agora, irmãos, se todos na igreja fosse doutor, aí ninguém pregava aqui, irmãos, porque a pessoa ia pregar, o outro já estava lá. Não, mas ele errou aqui essa palavra não é. Não, ele não usou a gramática, ele não usou as regras da hermenêutica, a oratória dele não está boa. Aí, irmãos, não ia dar culto, porque um ia olhar só o defeito do outro. Imagina se fosse todo mundo pastor, irmãos. Meu Deus, até seria bênção, né? Mas imagina todo mundo pastor, irmãos. Nós não ia ter problema na igreja, porque pastor não é para dar problema. Pelo menos não. E se nós fosse todo evangelista, irmãos? Quem sabe não estaríamos reunidos aqui hoje. Todos os irmãos estariam na rua aí com folheto, evangelizando todo mundo. E se todo mundo fosse apóstolo? Era só gente inventando doutrina por aí. E se todo mundo falasse língua estranha, irmãos? Ia ser aqui um negócio aqui que ninguém ia entender nada. Mas Deus é muito sábio, irmãos, porque Paulo diz assim: de modo que tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada, porque é pela graça. Aí vamos para o primeiro. Paulo diz assim: se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Como funciona, irmãos? Quando Paulo falou sobre esse dom de serviço, você pode observar que profecia também é um dom do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12. Aqui fala em profecia, que é um dom de serviço. Daí nós pensamos, mas pastor, é dom do Espírito ou é dom de serviço? É os dois. A diferença é que a profecia de 1 Coríntios 12, ela é uma profecia, é um dom que Deus levanta alguns para exortar a igreja, para edificar e para consolar. A profecia ela tem que ter essas três bases, irmãos: edificar, consolar e exortar. O que passar disso não é de Deus. Aí muitas pessoas confundem, irmãos, e dizem assim: ah, pastor, mas Deus usou um profeta para falar comigo e nada se cumpriu. É que você precisa entender, irmãos, que um profeta, quando fala contigo e não se cumpre, pode ter dois problemas aí. O primeiro, devido à sensibilidade do profeta. O profeta trabalha numa área, irmãos, bem complicada, que é sensibilidade. Porque às vezes eu vejo alguém falando assim, eu vejo, por exemplo, um exemplo, irmão, eu vejo o irmão está com uma caminhonete nova. Aí todo mundo que está me olhando diz assim: o pastor teve uma visão e viu ele com uma Land Rover. Mas quando o profeta diz assim, eu vejo, irmãos, ele não está tendo uma visão, ele está tendo uma sensibilidade. Algo me toca e eu te falo. Só que como essa área é muito sensível, irmãos, pode ser que em alguma hora eu fale, eu possa ser sensível tanto que eu possa falar uma coisa por mão que não vai se cumprir porque Deus não falou. E aquilo que Deus não fala, ele não tem compromisso. Agora, eu estava esses tempos, irmãos, eu estava indo num lugar aqui, num posto de gasolina, e eu fui abastecer. Cheguei lá, irmãos, estava um rapaz trabalhando de frentista no posto. Aí ele já chegou: vamos abastecer, pastor? Foi antes de abastecer, rapaz. Deus tem uma palavra para você. Isso era 7:30 da manhã. Foi: Deus tem uma palavra para você. Deus não te quer aqui, rapaz. O que você está fazendo aqui? Faz quantos dias você está trabalhando aqui? Faz 2 dias, pastor. Falei: saia daí. Deus não te quer aqui. O que Deus tem para você é muito maior. Mas pastor, estou passando por uma crise. É só uma crise, é só uma fase. Peça conta, vai fazer o que você fazia e Deus vai bradar e mostrar que Ele é Deus na tua vida. Hoje, irmão, essa pessoa está muito bem, pediu a conta na mesma hora. E se Deus não falasse realmente? Ele tinha pedido a conta até hoje, quem sabe estava desempregado, irmãos. Mas quando Deus fala, Deus age na nossa sensibilidade. E hoje eu olho para Ele, meu Deus, eu vejo Deus abençoando muito a vida dele, por causa que um dia Deus me levou 7:30 da manhã num lugar para falar para alguém que Deus queria mudar a vida dele. Então, irmãos, você não pode ficar incrédulo quando um profeta falar alguma coisa e aquilo não se cumprir. Primeiro, que não é o tempo que você pensa. Tem promessa na minha vida que durou 22 anos para se cumprir, que chegou um tempo que eu não acreditava mais que ia se cumprir, mas depois de 22 anos se cumpriu grandes promessas na minha vida. Tem promessa que eu recebi, irmãos, há 25 anos atrás, que até hoje não se cumpriu, mas eu espero firmemente no Senhor, porque se Deus falou, vai cumprir.
Então esse tipo de profecia, irmãos, que é dons do Espírito, é quando há uma edificação, uma exortação e um consolo para alguma pessoa ou para a igreja. A profecia de Romanos 12, que é dons de serviço, ela é uma profecia diferenciada. Nós podemos chamar, eu não gosto muito desta palavra devido que misturaram ela um pouco, perverteram, mas eu posso chamar essa profecia de Romanos 12 de dom de ato profético. Como é que funciona esse tipo de profecia, irmãos? Vou citar um exemplo. Um dia Deus levantou o profeta Elias, e Elias chegou num dia em que estava se fazendo um grande culto a Baal em Israel. Era tempo do rei Acabe e Jezabel. E ele chegou no meio de toda aquela multidão que prestavam sacrifícios a Baal. E quando ele chegou, ele se levantou, ergueu a sua mão para cima e deu um brado e diz assim: vive o Senhor, que por 3 anos e 6 meses não haverá chuva sobre esta terra, segundo a minha palavra. E como Deus tinha levantado Elias como profeta, Deus olhou lá do céu e disse assim: se ele falou que não vai chover por zelo da minha obra, por zelo do meu povo, não chove. Cerrou os céus, irmãos. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Eu quero dizer que Deus pode dar dons sobrenaturais, de operação de maravilhas, dons de profecia desta forma, irmãos, que quando você levantar sua mão e abrir a sua boca, irmãos, as coisas começam a mudar. E Deus está disposto, irmãos, a fazer isso pela nossa igreja. É só nós buscarmos, irmãos, é só nós consagrarmos um pouquinho mais, é só nós se santificarmos um pouco mais, que Deus começa a bradar, irmãos, e grandes coisas podem acontecer no nosso meio. Segundo, olha o que Paulo fala: se é ministério, seja em ministrar. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. É uma pergunta para confrontar você. Quem quer ministrar aqui, levanta a mão. Quem quer ministrar? Quem quer ser um ministro de Deus? Levanta a mão. Pode levantar, irmãos. Você não vai perder nada por isso. Não levanta, irmãos. Pode levantar. Eu sei que alguns estão com vergonha. Pastor, o meu maior sonho, pastor, é pregar. Porque eu vejo lá, pastor, os cartazes lá: preletor, ministro. E ó, pastor, se é um dom que eu quero, é esse negócio aí, ó. Eu quero esse dom de serviço. Eu quero ministrar. Quem quer? Levanta mais uma vez a mão. Segura aí. Que maravilha, irmãos. Você sabia que quando você escolher esse ministério, Deus te der, você nunca vai ser visto? Porque você sabe o que significa a palavra, irmãos, quando Paulo escreveu ministrar, que depois vem a conjugação da palavra ministério ou ministro. Quem que eram os ministros no tempo de Paulo? Não era ministro da defesa, não era ministro das finanças, da fazenda, não. Ministro, irmãos, eram escravos, que quando um navio partia de um lugar para o outro, para atravessar um mar, tinha muitos escravos, irmãos, que eram descidos ao porão do navio, e cada escravo tinha um remo na mão. 30, quem sabe 40 ou 50 escravos tinham um remo na mão. Calor, angústia de ficar num lugar como um porão, o barco balançando, todas as adversidades possíveis, todas as tempestades, mas o barco ia avançando, irmãos, porque alguém que ninguém via lá embaixo
estava remando. Sabe por que a igreja avança, irmãos? A igreja não avança, escute muito bem isso, porque nós temos pregador famoso. A igreja não avança, irmãos, por causa que Deus levanta alguém, isso é muito bom, com dons de curar. Sabe por que a igreja avança, irmãos? Muitas vezes a igreja avança por causa de ministros que ninguém vê, de homens e mulheres, irmãos, que estão nos porões desse navio chamado igreja, e que ninguém olha, porque nós olhamos às vezes para um pregador e dizemos: quero ser igual a ele. Nós olhamos para alguém que fala bem: eu quero ser igual a ele. Nós olhamos para alguém que canta bem: ah, se eu tivesse a voz que esse irmão tem. Mas muitas vezes, irmãos, os remadores do porão, aquele que ninguém vê nas madrugadas orando pela igreja, aquele que pega um maço de folheto e ninguém fica sabendo e sai evangelizar uma casa, uma vila, aquele que ninguém vê, que às vezes na rua cerca uma pessoa e convida ela para vir para a igreja, prega para ela. Ninguém vê alguém que está consagrando pelo círculo de oração, alguém que está chorando pelos departamentos da igreja, alguém que está orando pelo pastor, alguém que está intercedendo pelos obreiros da igreja. Essas pessoas são anônimos, irmãos, porque chega um congresso, ninguém lembra delas, mas alguém orou para nós estarmos aqui nesta noite, para nós fazer esta igreja que é bênção aqui no Mato Branco. Alguém orou, alguém chorou, alguém intercedeu, alguém está de joelho nas madrugadas, porque são os anônimos, remadores do porão que Deus está usando, e Deus está falando. Talvez você nunca ganhou uma oportunidade e nunca esteve neste púlpito. Deus está falando contigo nesta noite. Você é um ministro de Deus, o barco está avançando porque você tem remo na mão. Não largue, continue, que grande é o galardão de Deus quando Ele voltar. Aleluia. Vamos para frente. Quantos anônimos, irmãos? Paulo diz assim, escrevendo para Epafrodito, que estava cuidando da igreja em Filipos. Ele escreve a carta aos Filipenses, e ele diz assim, ele começa dizendo: rogo-vos, irmãos, que estejais firmes no Senhor. Aí ele diz ao pastor da igreja Epafrodito, diz assim: rogo-vos também a Evódia e a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Quem que era a Evódia e a Sintique, irmãos? Eram duas irmãs que até tinham liderança na igreja. E todo alguém que tem uma liderança, irmãos, ele tem uma personalidade muito forte. Aprenda isso. Às vezes a gente vai trabalhar com alguém que tem uma personalidade muito forte, é que tem um espírito de liderança na vida dele. O que acontece? Ele tem a liderança de uma forma bruta, como se fosse um diamante. Ele precisa ser lapidado, ele precisa ser construído, mas ele tem a liderança em suas mãos. E essas duas mulheres tinham liderança na igreja de Filipos, só que ela tinha um problema, duas personalidades fortes. Como dizia meu avô, 2 tigres num capão só não dá certo. E essas irmãs entravam em questionamento, entravam em problemas, irmãos, em dissensões. E Paulo escreve para Epafrodito e diz assim: rogo-vos que fale a Evódia e a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, aos quais essas mulheres ajudaram muito a igreja, ajudaram também Clemente quando passou por aí, mas também há muitos cooperadores, que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Observe que Paulo cita Epafrodito, observe que Paulo cita Evódia, observe que Paulo cita Sintique, observe que Paulo cita Clemente, mas de repente ele diz assim: mas os demais cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida, eles eram anônimos de Deus, irmãos, mas o seu nome estava escrito no livro da vida. Isso é mais importante, irmãos, é o nosso nome está escrito no livro da vida. Número 3, temos que correr. Ensinar. Olha o que Paulo diz, irmãos: se ensinar, que haja dedicação ao ensino.
Esse foi o ministério que Deus me deu, irmãos. Uma certa feita Deus falou comigo. E Deus mostrou para uma irmã, isso foi uma visão. Deus mostrou para uma irmã num culto, numa manhã missionária. E a irmã chegou para mim, colocou a mão na minha cabeça, uma profeta, e disse assim: eu estava sentado no banco, irmão, e Deus me mostrou a tua cabeça sendo aberta e uma Bíblia de ouro entrando dentro da sua cabeça. A partir daquele dia, irmãos, foi diferente. A partir daquele dia, irmãos, eu criei, irmãos, uma paixão em estudar a Bíblia. E foi um dom, irmãos, que eu guardo com muito carinho. Foi um dom, irmãos, que eu todos os dias eu cuido para nunca perder isso, irmãos. O dom de ensinar. Isso é maravilhoso. Porque às vezes, irmãos, o nosso meio pentecostal é enganoso. O nosso meio pentecostal às vezes passa uma cena, irmãos, que não é bíblica e não é verdadeira. Porque às vezes no nosso meio pentecostal nós achamos que pregador bom, pregador de Deus, é aquele que grita, é aquele que dá uns pulos, é aquele que sai marchando para o púlpito, para a igreja. Até é bom, irmãos, Deus precisa desses homens também avivados. Mas, irmãos, às vezes aquele irmão que ensina na palavra, lendo o versículo sistematicamente, nós achamos: esse irmão não tá. Eu gosto daquele que dá uns pulos lá e Deus já usa e já profetiza. Eu gosto desse aí. Mas, irmãos, aquele irmãozinho que está lendo a Bíblia e está ensinando a palavra de Deus, também é dom de Deus para o teu crescimento espiritual. Por isso que Paulo diz assim, ó: se ensinar, que haja dedicação ao ensino. O problema nosso, irmãos, que nós não temos muito ensinador, que nós, irmãos, somos muito preguiçosos. Mas tem crente preguiçoso, irmão. Tem crente, irmão, que fica 15, 20 dias, 30 dias sem ler a Bíblia. Que nem aquela irmã, irmãos, que perdeu o óculos e veio na igreja, perdeu o óculos e chegou no outro dia na casa do pastor: pastor, perdi o óculos na igreja e eu vou procurar. Foi lá, procurou em todos os bancos e não achou o óculos. E ela voltou para casa preocupada, nervosa, porque agora eu vou ter que fazer outro óculos. E passou-se uns 5 dias, ela voltou no pastor e falou: pastor, mas eu deixei esse óculos na igreja, pastor. Alguém roubou, tem ladrão ainda na congregação, pastor, porque alguém levou embora o óculos. E passou mais uns 5 dias, já tinha feito 10 dias que tinha perdido o óculos. Voltou no pastor: pastor, o senhor não pegou o óculos meu, pastor? Eu acho que o senhor pegou meu óculos e escondeu. Meu irmão, não peguei. Passou 15 dias, ela voltou: ó, pastor, eu não achei meu óculos. O pastor disse para ela assim: eu vou fazer uma oração na sua casa. No outro dia o pastor pegou a esposa dele e foi lá orar pela irmã. Quando foi orar pela irmã, ela falou: empresta a tua Bíblia, irmãos, que eu vou ler um versículo para nós orar. Quando abriu a Bíblia, irmãos, o óculos estava dentro da Bíblia, irmão, porque fazia 15 dias que ela não lia a Bíblia. E tem uns crentes muito preguiçosos, irmão, não lê Bíblia. Aí depois ainda quer pregar, quer ensinar, irmãos, pague o preço. Quer ensinar, irmãos, pague o preço. Essa semana um irmão que está aqui chegou e à tarde eu falei para ele: sabia, irmão, que eu estou desde cedo fechado aqui na secretaria, irmãos, estudando a palavra de Deus, porque aquele que está em pé para ensinar tem que ser apto, tem que se dedicar, tem que pagar um preço. Porque muitos irmãos no domingo estão assistindo Faustão, estão assistindo não sei o que, estão assistindo programa de televisão, estão fazendo internet. Mas aquele que quer ser usado por Deus, ele se fecha no seu quarto. Quantas tardes de domingo que os meus amigos, meus companheiros estavam passeando, se visitando um na casa do outro, mas eu estava angustiado, fechado no meu quarto, porque eu sabia que ia chegar a noite e o meu pastor ia pegar de surpresa e dizer: hoje você prega, e eu precisava estar preparado. Então me fechava depois do almoço, às vezes no calor, naquele quarto. Podia até sair um pouco, passear, cuidar, às vezes estar na casa dos meus irmãos, cuidar da minha família, mas eu me trancava e dizia: Senhor, eu quero que o Senhor me revele, porque hoje eu posso ter oportunidade de noite na igreja, e eu preciso ter uma palavra da tua parte no teu coração. Quer ser um ensinador, irmãos? Paga o preço, venha para a escola dominical, venha para o culto de ensino, se dedique na Bíblia, e Deus é com você. Deus vai te levantar para ser um ensinador. Quer ensinar, irmãos? Mas daí você precisa comprar uma Bíblia boa. Aí você vai comprar uma Bíblia boa, irmãos. Essa aqui é simplesinha, mas eu gosto dela. Mas você sabe que eu tenho bastante Bíblia ali. Eu comprei uma Bíblia, irmãos, R$700.
Aí o camarada quer ser ensinador. Aí ele chega na livraria para comprar, irmãos. Para comprar. Quanto que é essa Bíblia aqui? Essa Bíblia é R$200. Tudo isso, que está o preço, que está a palavra de Deus. Oh, se você não quiser essa de 200 aqui, temos que essa de 100. Não, é 100 ainda, cara. E aquela lá com a folha amarela, lá que se ela soprar, ela rasga. Aquela é R$30. Vou levar essa. E depois quer ser ensinador, irmão. Sabe quando vai ser ensinador? Nunca. Porque Deus precisa preparar. E você precisa ter material para que Deus te use. Aí é o problema, irmãos, que nós não sabemos nada de Bíblia. Um dia alguém me fez uma pergunta e disse assim para mim: pastor, Deus se arrepende ou não? Aí eu falei: não. Ele falou: agora peguei o senhor. Porque Gênesis capítulo 6, verso 6 diz assim: e Deus se arrependeu de ter feito um homem. Daí lá em Números 13, 23 e 19, a Bíblia diz assim: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora? Gênesis 6,6 diz que Deus se arrepende, porque se arrependeu de ter feito o homem. E número 23 e 19 diz que ele não é filho do homem para que se arrependa. E agora, pastor? Falei: venha cá um pouco. Levei ele nos meus livros, nas minhas Bíblias. Eu tenho uma Bíblia, irmão, chamada Bíblia-Chave, de Strong, que tem o dicionário de Strong. Aí na Bíblia-Chave, irmãos, toda palavra, ela tem um número. E daí depois você pega aquele número, irmãos, e vai para o final da Bíblia. Quem tem Bíblia-Chave aqui sabe disso. Ele vai para o final da Bíblia, e daí aquela palavra que está ali, por exemplo, arrepender-se, ela é transliterada para o original e tem a explicação do que significa aquilo. Aí eu peguei minha Bíblia-Chave e falei: irmãos, Gênesis 6,6, número tal. Vamos lá então. Encontrei no número a explicação de Strong. Essa palavra é chamada Naham, no hebraico, Naham. Essa palavra significa Naham, significa estar pesaroso, sentir pesar, lamentar, entristecer. Olha que diferença entre o português e o hebraico. Então, o arrependimento que é transliterado para o português não é o arrependimento nosso. Deus sentiu tristeza quando ele viu o homem corrompido. Deus sentiu um pesar. Deus se lamentou. Foi um lamento de Deus. Amém? Amém. Então vamos para número 23, 19. Não precisa pôr lá, irmão. Só estou descontando aqui. Falei: pô, irmão, vamos lá. Eu falei para nós entender isso, irmão. Vou pegar a Torá. Eu tenho a Torá traduzida. Vamos pegar a Torá. E na Torá está escrito assim, ó: porque Yahvé não é filho de Adão para que se retrate. Olha a diferença. A nossa versão portuguesa, revista atualizada, diz assim: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No original, transliterado do hebraico, diz assim: porque Deus não é filho de Adão para que se retrate. Eu falei: sabe qual a diferença entre arrepender-se de Gênesis 6 para essa expressão que Deus não se arrepende? Aqui Deus está colocando palavras na boca de um falso profeta chamado Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, quando Balaque se sentiu ameaçado por 3 milhões de pessoas que invadiram as campinas de Moabe. E quando Balaão vai amaldiçoar o povo, Deus muda
trava-língua, e em vez de Balaão amaldiçoar o povo, Balaão abençoado. Aí Balaque chegou e falou: rapaz, eu te dei presente, eu te dei ouro, eu te paguei, rapaz, para você amaldiçoar o povo, e quando você levanta o altar aqui, em vez de amaldiçoar, você bendiz o povo. Aí Deus usa Balaão, porque Deus usa também falsos profetas, às vezes para juízo. E Balaão diz assim: Balaque, quem você está pensando que você é? Porque eu não sou homem para que minta, e nem filho de Adão para que se retrate. Sabe o que Deus estava falando para Balaque? Quem você pensa que é? Eu sou Deus poderoso, e eu não preciso dar satisfação de nada a você. Eu não preciso contar o que eu vou fazer para você. Eu não preciso me retratar a você. Por isso que é importante, irmãos, porque se nós não tiver dedicação ao ensino, vão encher as nossas cabeças de coisa, e depois viemos sem entender nada. Esse negócio de Bíblia está errado, tem muito erro dentro da Bíblia. Pare com isso, irmãos. A dificuldade da interpretação da Bíblia não está em Deus. A dificuldade da interpretação da Bíblia está em nós. É nós que somos muito pouco inteligentes. É nós que temos muito pouca sabedoria, porque a sabedoria do nosso Deus, ela é infinita, e Deus não se contradiz. Amém? 4, irmãos. Não vamos poder passar tudo. 4. Diz assim: ou que exorta, use esse dom em exortar. Irmãos, um dos dons do serviço que Deus nos dá é o dom de aconselhamento, de exortação. Isso é um dom também que Deus pode te usar. Quando que nós exercemos esse dom? Nós vemos o nosso irmão que está fraco, você vê que ele vai enfraquecendo na fé. Aí você vai conversar com ele, aí ele vai dizer para você, você diz: rapaz, você diz: irmão, eu não tenho visto você nas quinta-feiras lá na igreja, o que está acontecendo, rapaz? Aí ele vai dizer assim: sabe, irmão, eu vou contar um negócio só para você. Sabe por que eu não estou indo na quinta? O pastor me deu uma indireta lá no púlpito, e eu não gostei. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais. Aí você diz para ele assim: é isso mesmo, sabe de uma coisa? Eu não vou. Sabe de uma coisa? Eu não vou também. Esse pastor está pensando o quê? Fica falando essas palavras fortes lá, que é pior que sopa de mocotó. E eu também não sou obrigado a aguentar esse negócio. Sabe de uma coisa? Não vou. É assim que faz, irmão. Quem tem dom de exortação diz assim: não, irmão, é palavra de Deus, e nós estamos crescendo. Irmão, vai indo. Aí você chega no irmão: irmão, porque você não está indo na igreja, irmão? Aconteceram uns problemas na minha família, e a coisa não está boa. E se for a irmã diz assim: briguei com meu esposo e resolvi não ir na igreja no final de semana. Aí você, se não tiver esse dom, se estiver na carne, né, pode dizer também: sabe de uma coisa? Eu também briguei com meu esposo, e sabe de uma coisa? Não vou mais também. Mas quando você tem esse dom que Deus dá de serviço, você diz assim: ó, aconteceu um probleminha, mas vamos orar pelo teu casamento, vamos orar pela tua família. Por que você não está indo na igreja, irmão? Eu não estou indo na igreja porque eu estou me sentindo muito fraco na fé. Eu vou orar com você. Eu quero que você esteja comigo lá quinta-feira na igreja. Eu quero que no final de semana você esteja comigo lá no culto. Você vai ver, Deus vai te renovar, e Deus vai te fortalecer. É um dom que Deus te dá, irmãos. E quando você menos espera, aquela pessoa está sentada, sendo renovada pelo Espírito Santo. É um dom que Deus te usou para o bem da obra de Deus. 5. O que reparte, reparta com liberalidade. Não vamos poder falar sobre isso. Olha esse aqui, a próxima. O que preside, presida com cuidado. O que é presidir, irmãos? Presidir é alguém que tem a função, é um dom de serviço, como de pastor, como de evangelista, como de presbítero.
alguém que é responsável por um departamento. E olha o que Paulo fala para nós, isso aqui, irmãos, para nós aprender todos nós. O que presida, irmãos, presida com cuidado. Porque se trabalhar com pessoas, irmãos, cada pessoa, um é de uma forma, o outro é de outra forma, um é de um jeito, outro é de um gênero, um tem um temperamento, outro tem outro temperamento. Por isso que Paulo diz assim: o que preside, o que cuida de um grupo, cuida com cuidado. Eu ouvi um professor de teologia falar o seguinte, irmãos, que um obreiro mal formado é como uma fera encolerada. Pega essa é forte. Um obreiro mal formado, irmãos, na parte espiritual, ela é como uma fera encolerada. O dia que tirarem a coleira da fera, o dia que levarem ele para o ministério, ele pode ser propenso a fazer 3 coisas: morder, ferir e matar. Quantas vezes já ouvi, irmãos, obreiro sendo consagrado? Quantas vezes eu já ouvi, irmãos, eu incrível com obreiros, quando fui a diácono, presbítero, evangelista, pastor, e às vezes sentado no lado de alguém, aí ele diz assim: sabe, irmão, na minha congregação, o povo lá me judiou muito, mas agora eles esperem para ver, porque agora eu vou ser consagrado a presbítero, rapaz. Eu vou chegar, vou botar para quebrar, vou botar para correr gente lá. É fera encolerada. Deus não pode soltar a coleira dele, irmão, porque o dia que solta a coleira dele, irmão, ele vai morder, ele vai ferir, ele vai matar, ele vai tratar os irmãozinhos mal. Mas quando nós somos formados bem espiritualmente, nós temos cuidado com nossos irmãos. E é esse crescimento que Deus precisa dar para nós. Nós precisamos disso, irmãos. Aleluia. Amém? Para nós encerrarmos, Paulo diz assim: o que exercita misericórdia, o faça com alegria. Isso é tremendo, irmãos. Tem 2 coisas na Bíblia que não podem ser buscadas. Já pensou nisso? Os dons, irmãos, ele tem que ser buscado, procurado. Por isso que Paulo diz assim: procurai com zelo os dons. Mas tem 2 coisas na Bíblia, irmãos, que ela não pode ser procurada. Tem 2 coisas na Bíblia que ela não pode ser buscada. Essas 2 coisas, irmão, não adianta você dobrar o joelho e falar: eu quero, Jesus, eu quero, me dá. Essas 2 coisas precisam ser exercitadas. A primeira coisa que precisa ser exercitada, irmãos, está em 1 Timóteo 4, verso 7. Paulo diz assim para Timóteo: e tu, exercita-te na piedade. Um versículo antes, Paulo fala aquilo que eu gosto muito, e eu sou adepto àquilo que Paulo fala. Ele diz assim: porque o exercício corporal para nada se aproveita. Mas ele diz assim: mas exercita-te na piedade. Porque quando a gente está gordinho demais, irmãos, o que você vai fazer? Eu gosto mais de dar uma cortadinha um pouco de carboidrato. Mas, irmãos, a maioria procura uma academia. E o que você vai fazer na academia, irmão? Se exercitar. Vai correr lá na esteira, vai exercitar lá no supino, lá no seu outro, você sabe bem. Vai lá exercitar, porque as gorduras vão se transformando em músculo. Aí o camarada começa a ficar mais encorpado, perder as gordurinhas e fica mais em formato. E Paulo está dizendo assim: a piedade, o que é piedade? É se tornar cada vez melhor, se tornar cada vez mais santo, se tornar cada vez mais pio, se transformar cada vez mais transparente. Ele diz assim: isso não adianta ser buscado, tem que ser exercitado. Eu tenho que me esforçar. E a segunda coisa é a misericórdia. Misericórdia, irmãos,
é algo que nós precisamos exercitar. Para nós encerrarmos, se você puder anotar isso, que quem sabe se não ouve nunca mais, sobre misericórdia. A palavra misericórdia no Novo Testamento quer dizer misericórdia. Córdia em grego, coração. Miseris, miséria. Quando o cego Bartimeu clamou a Jesus, ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, veja a miséria do meu coração. Só que quando nós vamos para o Antigo Testamento, irmãos, é tremendo. Porque no Antigo Testamento existem 3 palavras para misericórdia. Porque no Novo Testamento é quando Deus olha para a miséria do nosso coração. No Antigo Testamento não é o coração que está em visão de Deus. A palavra misericórdia, irmãos, no Velho Testamento se chama Rahamim. E essa palavra, irmãos, ela é uma palavra em plural. Por isso que Lamentações 3:22 diz assim: porque as misericórdias do Senhor não tem fim. Não é a misericórdia, é as misericórdias. Por que é as misericórdias? Porque misericórdia não é singular. Misericórdia não é você ter uma vez. Eu tive uma vez misericórdia, agora não tenho mais. Não, misericórdia você tem hoje, amanhã você tem misericórdia, sábado você tem misericórdia, domingos tem misericórdia. Rahamim. Aí tem a segunda palavra, irmãos, que é Rehem. E essa palavra é maravilhosa, irmãos, porque lembra lá que no Novo Testamento é coração, Rehem no Antigo Testamento é útero. E isso só mulher tem. Por que essa palavra, irmãos, é útero? Porque só tem misericórdia quem tem a capacidade de gerar. Quem gera, irmãos, é o que tem misericórdia. Por isso que pai e mãe, às vezes o filho apronta, irmãos. Quantas coisas que os filhos fazem para o pai, para a mãe, mas a misericórdia da mãe e do pai faz que ele perdoe o filho. Sabe por quê? Porque ela foi gerado. E aquilo que nós geramos, irmãos, nós temos muito mais apego e amor a ter misericórdia. E último, essa palavra misericórdia, então primeiro, ela é Rehem, ou melhor, ela é Rahamim. Segundo, Rehem, quer dizer útero. Terceiro, ela quer dizer Raham, é a figura de uma ave, irmãos, que cobre seus filhotes com as asas e protege e alimenta. E isso, irmãos, é o que nós devemos exercitar. Vamos estar em pé. Por isso que Paulo diz assim: o que exercita misericórdia, faça-o com alegria. Sabe o que é isso, irmãos? Porque nós temos sempre alguém que está buscando por misericórdia. Alguém, irmãos, que você tinha todos os motivos para não perdoar. Alguém que te feriu, magoou seu coração. Eu estou falando aqui às vezes de filhos. Eu estou falando de pais. Eu estou falando de maridos. Eu estou falando de esposa. E você tinha todo motivo para ir embora, todos os motivos para abandonar, mas algo que está sendo gerado em você faz você amar e dar mais uma oportunidade. É fácil? Não é fácil, porque aquilo que eu falei, exercitar o nosso corpo para eliminar as gorduras e transformar-se em músculo, é uma árdua tarefa.
Mas quando nós exercitamos, cada dia nós ficamos melhores. E para nós orarmos aqui nesta noite e encerrarmos, eu quero orar com você. Eu sei e conheço a direção divina. Eu sei que alguém precisa exercitar a misericórdia sobre a vida de alguém. Quem sabe um da sua família, que você se frustrou, que algo aconteceu de anormal. Eu gostaria que você fechasse teus olhos. Aleluia. Eu sei que Deus está falando aqui nesta noite. Eu sei que Deus está falando. Eu conheço a voz de Deus. E você diz: não, pastor, chega. Não quero mais, pastor. Para mim já deu um basta. E Deus está falando assim: exercita ter a misericórdia, não por pressão, não por tristeza, não por dependência. Exercita com alegria, com prazer. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu sei que Deus vai trabalhar nesta noite, irmãos. Nós não temos mais tempo hoje, mas eu sei que nesta noite, nessa madrugada, Deus vai trabalhar nas mentes e nos corações. E você precisa se acertar com alguém. Você precisa perdoar alguém. E quando você está perdoando, irmãos, você está gerando. Que só não perdoa quem não gera nada. E Deus não chamou ninguém para não dar fruto, para não gerar. Deus chamou você para ser mãe de muitos. Deus chamou para você abraçar muitos. Deus chamou você para estender a mão para muitos. Deus chamou você para alimentar muitos. Sabe o que a ave faz? Ela vai longe, irmãos, pega o alimento, traz no seu bico, vai lá no ninho e dá alimento ao seu filhote. Quando ali os inimigos vêm, as aves de rapina vêm para pegar o seu filhote, ela estende as asas e protege, diz: aqui no meu ninho ninguém toca. Eu sei que Deus está falando na sua vida nesta noite. E Deus está dizendo para você: na tua família é hora de você se levantar, estender as asas espirituais e dizer: nos meus filhos ninguém toca, na minha família ninguém toca, porque eu sou projeto de Deus. Eu sou projeto do Deus vivo. Vamos orar, levante a sua mão para cima. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus. Já passamos alguns minutinhos do nosso horário, mas não tem problema. Deus está trabalhando aqui em corações. Deus está trabalhando em vidas aqui nessa noite. É uma noite especial. Quando você exercita a misericórdia, irmãos, você tira um peso do teu coração. Você tira um peso de você mesmo. Há um caminho novo, há um tempo novo. Tudo que se fizer pela misericórdia tem galardão, porque você está sendo parecido com Cristo, você está parecido com Jesus, você está sendo parecido e semelhante a Deus, porque todas as manhãs Deus podia dizer assim: o Isaac pecou, o tal fulano pecou, vou destruir ele. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Senhor amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu sinto a Tua graça neste lugar, meu Deus, eu sinto a Tua presença, Pai. Senhor, começa a trabalhar, Senhor, começa a entrar em vidas, meu Deus, começa, Senhor, a trabalhar e entrar em corações, meu Pai amado. Pai poderoso, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida da Sua igreja, que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre a vida dos Seus filhos, Senhor amado. Ó Jesus, nos ensina a exercitar, a nos esforçar, a pagar o preço, Senhor, para nós ajudarmos os nossos irmãos, para que esses dons sejam transbordados na Tua casa, para que esses dons, Senhor, sejam transbordados na Tua igreja, Pai, em nome de Jesus.